Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Fica à Vontade. Esse é o nosso 4º episódio e aqui é um local onde eu convido pessoas inteligentes para um papo descontraído e à vontade sobre muita coisa bacana. E o meu convidado de hoje, além de um grande amigo, ele é um pai, ele é marido e ele é um cara cristão, um cara que realmente representa muita coisa boa e emana muita coisa boa por onde passa. Alaor Pedro, que é o CEO da OnMid Marketing Digital. Esse cara respira estratégia e eu tenho a honra de entrevistá-lo aqui depois de mais de 5 anos de amizade e trabalhos e parcerias. Alaor Pedro, meu amigo, diretor da OnMid Marketing. Adriano, uma felicidade e uma satisfação enorme estar com você aqui. Te acompanho desde o nosso primeiro contato comercial na agência e, cara, o que posso dizer sobre esse momento? Eu esperava por esse momento há bastante tempo. Obrigado pelo convite. Bora. E além de falar de que você tem aqui, tudo isso que você faz, tudo isso que você é, eu quero lembrar assim para a gente começar de uma maneira mais à vontade mesmo, quero lembrar de quando a gente se conheceu lá em 2019. Se eu não me engano, eu estava precisando de uma empresa, uma agência para fazer marketing, me acompanhar ali no Instagram. Naquela época eu devia ter uns 1.500 seguidores. Isso. E a gente começou um trabalho. Antes de tudo isso, cara, o que mais me chama a atenção é você como pessoa, não só como profissional. Eu acabei não falando ali na hora da apresentação, mas você é pai da Alice. Sim. Você é marido da Daiane. Você é um cara cristão, você é um cara que se envolve em muita coisa. Fala um pouquinho sobre isso antes de falar de marketing. Fala um pouquinho da sua história. Fala um pouquinho do Alaor como pessoa pra gente. Legal, Adriano. Eu gostei muito da sua definição, tá? Eu tenho algumas coisas que realmente eu sou. Eu sou marido da Daiane, eu sou pai da Alice e sou cristão. As demais coisas eu estou. Eu estou diretor da OnMid, eu estou atualmente como publicitário e eu gosto de transformações. Então, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos eu esteja diferente, mas eu nunca vou deixar de ser o marido da Daiane, eu nunca vou deixar de ser o pai da Alice e nunca vou deixar de ser cristão. São valores que eu carrego comigo. E como publicitário, estando como publicitário, minha paixão no profissional é realmente fazer planejamentos de marketing, mídia e vender, cara. Acho que a minha maior felicidade depois da família e da minha crença é a minha profissão, é ser vendedor, é ser publicitário. Isso me deixa muito feliz. Eu estava até num treinamento há alguns dias falando sobre as profissões que vão ser extintas aí com a inteligência artificial. E eu ousei dizer que o vendedor é uma das profissões que nunca vão ser substituídas por IA. Eu posso falar um pouquinho disso no meio do nosso podcast, se você quiser. Boa, pode falar sim. Eu estava ouvindo você falar, eu lembrei de onde que você tirou essa frase do eu sou e eu estou. No nosso estudo de PNL, né? Para quem não sabe também, o Alaor é formado em Practitioner. Você fez quantas etapas da PNL? Practitioner da Programação Neurolinguística, junto com a gente no Instituto INEMP, e a PNL traz esse conhecimento, traz para nós essa mentalidade do que eu sou e do que eu estou. Gostei dessa comparação que você falou. Ó, o que eu sou são os meus valores, aquilo que eu não mudo. Então eu sou marido, eu sou pai, eu sou cristão, isso daí eu não vou mudar. E o que eu estou, eu posso mudar. A ideia de você poder mudar o que você está é sensacional, porque nós somos seres em constante transformação, em constante mudança. Nós podemos mudar, podemos nos adaptar a todo momento. E aí a gente puxa isso também para o nosso mercado, né? No mercado de marketing, por exemplo, que está em constante mudança, está em constante evolução, se a gente pegar depois para poder falar também sobre inteligência artificial que está batendo aí, todo mundo está falando sobre isso, é o quê? É mudança. Mudanças. A gente sempre está suscetível às mudanças. A gente está sempre sendo estimulado ou sendo motivado a tomar decisões. E essas decisões fazem a gente mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão de mundo e mudar muitas vezes até o nosso ramo de atuação, né? Eu trabalho com marketing há um pouco mais de 15 anos, não pretendo mudar. Porém, não é algo fixo na minha vida. Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai conhecendo pessoas, a gente é suscetível a essas mudanças. Boa. A pergunta que não quer calar, que eu fiz para você no polêmica, começo... hein? Polêmica, vixe. Vamos começar com polêmica já. A pergunta polêmica que a gente falou, vamos escolher um tema, como falar de marketing e não cair na mesmice. Então, para não cair na mesmice, nós escolhemos uma pergunta polêmica. Você está sendo enganado pelo marketing? As pessoas estão sendo enganadas por marketing digital? Será que a gente pode dizer que o marketing tem esse poder de enganar as pessoas? Será que a gente pode dizer que dá para pegar uma pessoa, por exemplo, pensando em influencer, né? Que não tem poder nenhum, que não tem presença nenhuma
e criar um personagem para se vender? O que você pensa sobre isso? Adriano, esse é um tema de discussão em várias mesas redondas que nós fazemos com publicitários e pessoas do nosso segmento, que justamente é esse poder da influência, não só dos influenciadores, pessoas reais, mas como a própria rede social de empresas que criam produtos ou criam marcas fake para vender várias coisas na internet que não faz sentido. E aí quando você me pergunta se é possível ser enganado pelo marketing, é possível ser enganado pelo marketing sim. Porque quando a gente vende um produto ou um serviço, a gente vende uma expectativa. E expectativa ela pode ser manipulada. Então, toda vez que eu coloco um produto no mercado para vender e eu não consigo expressar a realidade, a verdade sobre aquele produto, eu estou manipulando os clientes, né, os possíveis consumidores. Então, é possível sim, e vinculado a isso a inteligência artificial, né? Hoje, muitos profissionais utilizam de forma equivocada a inteligência artificial justamente para, eu não vou nem dizer persuadir, porque persuadir é bom, mas eu digo para manipular realmente a decisão de compra, criando falsos estados emocionais nas pessoas. Gostei dessa diferença que você fez da persuasão e da manipulação. Eu uso muito esse termo em treinamentos, principalmente de vendas, porque quando você treina, quando você traz para a consciência esse poder que você tem de persuadir, de convencer uma pessoa, e aí os vendedores que se destacam são excelentes nisso e são exemplos disso, quando você consegue esse poder, nós chamamos de persuasão. Porque ele tem que ser usado para o bem, tem que ser usado para algum resultado que seja positivo para as duas partes. Não é um podcast sobre venda, mas vamos falar de vendas. Sim. A venda, quando ela é feita da maneira correta, ela vai trazer benefício tanto para o vendedor quanto para o comprador, tanto para o vendedor quanto para o cliente. Aí ela é persuasiva. Agora, quando você conduz a pessoa a fazer algo negativo, a tomar uma decisão por impulso, que só para prejudicar a pessoa e só para você ter lucro, aí é manipulação. Então, nós pensamos assim, nós sabemos que muitas empresas, muitos influencers, muitas empresas só pensam em vender, mas nós pensamos que tem que ser uma coisa que tenha duas vias, que faça bem para mim e para você. Concorda? Concordo plenamente, e tem um sentimento ou um comportamento que pode exemplificar muito bem isso. Quando você é manipulado a comprar alguma coisa, pode ser manipulação, pode ter uma compulsão da pessoa que compra, mas geralmente é manipulação, tá? Assim, olha, você vai para o shopping, por exemplo, e você é bombardeado por publicidade, por marketing, ou até pela abordagem de um vendedor, você compra um produto, aí você chega em casa e bate o arrependimento. Você fala, puta, eu não podia ter comprado esse produto, ou não podia ter comprado, principalmente curso online, né? Tem muitas pessoas que têm 3, 4, 5 cursos online que pagaram caro e nunca fizeram nem a primeira aula. Então, quando você tem esse sentimento, é um indício, nem sempre é, né? Mas é um indício que você foi manipulado a comprar algo que você não precisava. E aí tem que saber dividir, né? O que foi manipulação e o que foi compulsão, né? O que eu comprei de forma compulsiva e muitas vezes está relacionado realmente à manipulação do marketing. Boa. Eu acabei de me lembrar de um detalhe também a gente falando de compulsão, de que o marketing faz a gente comprar e enganação, pegando tudo isso daí juntos. Alguém me mandou, agora recentemente na Páscoa, ficava me mandando aqueles vídeos falando que estamos sendo enganados porque estamos comprando ovo de Páscoa. Aí eu lembro que a pessoa que mandou, tinha até um videozinho de um influencer lá, fazendo uma comparação de preço. Ele pegava lá um ovo acho que era o Kit Kat, e o preço do ovo, e pegava, dá para comprar 50 chocolatinhos de Kit Kat. Uhum. E aí, o que você acha disso? Você não tá vendo? Eu mesmo aqui em casa só vou comprar chocolate, não vou comprar ovo. E a ideia, gente, de manipulação ou não, vamos separar agora aqui e pensar no qual que é o objetivo de vender aquele ovo. Eu falei assim, o ponto não é que a gente está sendo enganado, o ponto é que às vezes a gente fica batendo tanto em vender chocolate que esquece de vender o ovo, que é o valor. Na Páscoa, não se vende chocolate. Na Páscoa a gente está vendendo a emoção, a gente está vendendo aquele sentimento de que o ovo representa ali aquele presente em comemoração àquilo. Então não é sobre chocolate, não é sobre vender chocolate. Eu falei assim, é sobre vender ovo. E aí se você pode pagar esse valor, você compra. E tem gente que não pode pagar e parcela e compra. Porque a pessoa entendeu que naquele momento, vamos dizer assim, a gente meio que aceita ser manipulado porque tem toda aquela aura em volta disso. É igual dar presente de Natal, tem certas celebrações que pedem aquele valor na venda. E tem vendedores que não entendem isso. Se você não entende isso, você nunca vai conseguir vender ovo.
você vai continuar vendendo chocolate. É igual um vendedor de carro que trabalha com marca premium e acha que não vale. Falar, não, eu não tenho esse carro, eu não tenho vontade de ter, mas eu vendo, porque o carro não adianta, não sai sincero, né? Então você tem que pelo menos entender o desejo, entender o valor para poder persuadir ou para querer vender aquele produto. Adriano, as pessoas, e nós como consumidor, mas a maioria das pessoas, elas compram um sentimento, elas compram um resultado de alguma coisa. E o exemplo do ovo da Páscoa não é o chocolate realmente, é o pertencimento àquele momento, àquela comemoração, porque todo feriado, toda data comemorativa é feita uma ação de marketing, uma ação comercial. E a data comemorativa, principalmente Páscoa e Natal, que são feriados religiosos, agregam muito para a pessoa o pertencimento. Eu quero pertencer aqui, não é só ovo de Páscoa. As pessoas falam de ovo de Páscoa, mas tem a Colomba Pascal. Cara, que é um bolinho, um pãozinho, que você pode pagar facilmente 10, 15 reais, mas na Páscoa tá 40, 50 reais, 5 vezes o valor. E você quer aquela Colomba Pascal na tua refeição. Então, não é somente o produto. E aí, quem geralmente reclama disso são vendedores que perderam a essência real da venda, que eu não vendo um chocolate, eu vendo uma experiência, eu vendo um pertencimento, e esse pertencimento vale muitas vezes o custo, vale o que está sendo cobrado. Existem as exceções, marcas que vendem a experiência, mas não entregam, e aí sim eu falo para você que essa é a enganação, um ovo de chocolate de péssima qualidade, ou que não vem um brinquedinho dentro para a criança com a qualidade ok, esse sim está enganando, porque ele está usando a data, está usando o momento comercial para entregar algo que não vai realmente satisfazer a entrega do consumidor. Mas tem marcas que são responsáveis e realmente entregam uma experiência muito legal, com um sabor de chocolate excelente, com um significado muito bom e transforma aquela data, que seria uma data normal, realmente em lembranças. Porque no final das contas, Adriano, o que sobra do chocolate? É aquela foto que você faz com seu filho, é aquele momento em família que você acaba reunindo, é uma desculpa para você reunir a família. E esses produtos estão vinculados a isso. É uma desculpa para a gente estar com a família. Ou você olha dessa forma, ou você olha como uma enganação. Então depende muito a marca, o produto e quem está comprando. Boa, isso é bem por aí mesmo. Vamos sair um pouquinho agora de produto, vamos pensar no profissional. Vamos pensar no CEO, vamos pensar no diretor. Adoro CEO. Como é que foi a sua jornada, vamos dizer assim, até aqui? De onde é que surgiu esse interesse pelo marketing? Fala um pouquinho da sua formação. Que dia que você teve esse estalo aí? A gente brinca que, quando eu faço palestra motivacional, às vezes eu pergunto para as pessoas, você já parou para pensar quando é que surgiu o seu propósito? Então, que dia que surgiu esse propósito seu? Se teve esse estalo, se foi acontecendo naturalmente? Conta um pouquinho para a gente aí. Adriano, foi acontecendo naturalmente. De certa forma, a minha criação foi uma criação pelos meus pais, foi uma criação voltada para a religião. E eu digo que eu sou um cara espiritual, não religioso, né? Frequento igreja, gosto, incentivo as pessoas, mas eu sou espiritual. Mas no âmbito religioso da igreja, meu primeiro trabalho, que eu consigo me lembrar, foi o informativo da igreja. Então meu pai comprou um computador, na época da marca Compaq, das antigas, e eu fazia o informativo da igreja. E o informativo da igreja era textos, artigos, fotos, e naquela época aquelas câmeras digitais bem simplesinhas, e eu acabava fazendo esse edital, esse informativo. E meu pai ia dando os toques, olha, melhor isso aqui, não tá legal. Meu pai sempre teve um tino para publicações, escrita, forma de se apresentar, e eu comecei nesse sentido, fazendo o informativo da igreja. Então, a minha primeiro contato com o marketing foi designer, né? Eu desenhava o jornalzinho da igreja, e depois entrei num curso na época de CorelDRAW, da hora, muito legal, e fui fazendo. E aí, logo após essa experiência com o informativo da igreja, eu comecei a melhorar os meus trabalhos do colégio, fazendo capas mais elaboradas, infográficos. Isso na época não era nem esses nomes que davam. E eu comecei a ter olhar para isso. E como que o meu material, o meu trabalho da escola, ele chamava atenção pela capa, por exemplo. Então, às vezes, o meu trabalho, o conteúdo não era tão bom assim, mas eu sempre levava elogios, porque a sua capa ficou legal, o seu infográfico ficou bacana, você conseguiu expressar de formas diferentes. E aí que eu comecei a entender que marketing, publicidade, tem muito a ver com comunicação. Então, a forma que eu falo, a pessoa pode interpretar de uma forma diferente e até melhor daquilo que realmente é as coisas. E aí entra a questão da publicidade, comunicação, e fui ingressando
no mercado. E o meu segundo trabalho, que eu me lembro, assim, foi quando eu ingressei em outra área, que também é polêmica, que eu comecei a fazer marketing pessoal para políticos. Que ótimo. Esse é polêmico, um dia a gente pode falar sobre isso, mas eu comecei a fazer marketing político para um vereador da minha cidade, e ali começou realmente eu entender o poder das palavras, o poder da comunicação, e dali em diante eu comecei a fazer peças publicitárias, depois eu parei de desenhar, né, e comecei a orientar designers a fazer as peças que eu precisava, escrever discursos, escrever posicionamento daquele político, e a partir daí eu comecei a entender que quem se comunica melhor consegue vender melhor. E não é só vender produto ou serviço, é vender principalmente uma ideia. Quando a gente vende um produto ou um serviço, a gente está vendendo o resultado de tudo isso. E o resultado é uma ideia, é um propósito. Foi assim que eu ingressei. E logo após essa experiência com política, que foram mais de 15 anos, eu abri minha primeira agência. Até mandar um abraço aqui para o Felipe. E foi um presente que a vida me deu. Foi o Felipe, porque ele tinha uma agência de publicidade. Não tinha marketing digital ainda, Adriano. Não existia Facebook, era no comecinho do Orkut ainda, não sei quem é um pouco mais velho vai lembrar do Orkut, e ele vendia material publicitário impresso, cartão de visita, panfleto, folder, e aí ele vendia por um preço, e quando ele me conheceu, ele falou assim, Laura, você não quer entrar de sócio comigo? Eu falei, cara, quero muito, só que eu não tenho grana, não tenho aporte financeiro para colocar, então eu vou te dar 50% da empresa. Ele deu de presente 50% de uma empresa. E nas minhas primeiras vendas eu já tripliquei ou quadripliquei os valores que ele praticava. E a partir daí eu ingressei realmente no empreendedorismo do marketing, que já era uma agência de publicidade, a Sensato Pro, que depois se tornou Arco 3, foi quando nós nos conhecemos. E eu dei um tempo, Adriano. Falei assim, vou dar um tempo agora de agência, porque eu estava pensando em como que os players grandes do mercado eles se comportavam, o que eles falavam, o que eles faziam, por que existia um investimento muito grande no marketing, e acabei embarcando numa experiência numa agência de bastante expressão aqui no Brasil, que atendia grandes franqueadoras, atendia um dos Shark Tanks, e a gente foi pra cima, cara. Foi muito legal essa experiência, porque eu tive contato com pessoas que eu não teria numa agência pequenininha. E foi quando eu despertei o olhar para franquias, né? Você disse no começo aí sobre as franquias. Eu despertei o olhar para franquias porque esse mercado no Brasil ainda é novo. Não é tão antigo assim. Então existe muita... Não é um oceano azul ainda, né? Dependendo do segmento. Então a agência nossa veio se especializando em franquias, especializando em expansão das unidades. E toda essa experiência que eu trouxe aí dessas franqueadoras, do Shark Tank, a gente trouxe para dentro da Umid, que hoje é assim a minha segunda casa. Tô ouvindo tudo que você está falando e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o lance do Oceano Azul e o Oceano Vermelho. Para quem não conhece a teoria, é só procurar Oceano Azul e Oceano Vermelho. É um livro muito legal que fala dos mercados, onde a gente exemplifica como o Oceano Vermelho, aquele local onde os tubarões ficam ali e se degladiam. Então esse oceano está sujo de sangue, ou seja, tem muita gente vendendo ali. E o Oceano Azul é quando você tem uma ideia ou desenvolve um projeto ou um negócio que tem poucas pessoas, que não tem tanta concorrência, que você tem um diferencial para sair do Oceano Vermelho. Qual é o seu Oceano Azul que você consegue pensar e fazer alguma coisa diferente no mercado tão competitivo quanto está hoje? E você entra nesse momento, né, da franquia ou das franquias no momento em que ainda estava um Oceano Azul. O Brasil está recebendo ainda, né? Não explodiu ainda essa coisa de franquias. Tem muita gente entrando e querendo fazer franquias, mas ainda a gente pode considerar um Oceano Azul. Fala para mim um pouquinho da sua formação. Eu não lembro se você comentou ali qual o momento em que a faculdade que você fez, o que você tem ali de formação nessa área que trouxe essa bagagem para você. Eu saí do colégio, mano, e foi bem assim, engraçado. Você sai do colégio sem muita perspectiva, né? Eu ainda não tinha aquele foco, o meu propósito, né? Não tinha meu propósito ainda. E ingressei na faculdade de recursos humanos. Então eu cursei recursos humanos, atuei 3 meses na área, vi que não era para mim e me inscrevi. Na época existia uma faculdade de marketing com ênfase em publicidade e propaganda. Essa faculdade eu cursei e eu já tinha uma noção pela experiência que eu tinha, porém o que mais
validou isso foi o networking que eu fiz. Foi as experiências que eu acabei adquirindo, porque como você faz uma faculdade de comunicação, você aprende a teoria e você quer colocar logo na prática. E pessoas que já estavam fazendo faculdade, os trabalhos, acabaram falando, vamos fazer um projeto? Vamos pegar um cliente para atender, de forma informal mesmo, e aí foi rolando. Então eu fiz a faculdade de marketing com ênfase em publicidade e propaganda, e depois eu vim aperfeiçoando. E uma formação que eu gosto muito, né, não é uma formação superior, mas é uma que eu tive, assim, uma virada de chave realmente, foi quando eu fiz o Practitioner em Programação Neurolinguística, que me ensinou a pegar as técnicas de marketing, de publicidade e colocar no contexto das pessoas. Como que eu faço, então, para vender melhor, como eu faço para me comunicar melhor, entendendo que cada pessoa tem um perfil. Então, a minha formação veio RH, depois marketing com ênfase em publicidade e propaganda e depois Practitioner em PNL. Cara, PNL é muito bom. Eu recebi o nosso professor, o Marco Túlio Costa, aqui, e nós falamos sobre PNL, falamos sobre o que pode ajudar. E também, né, aquele dia eu comentei que para mim também foi uma virada de chave, me mudou como pessoa e mudou como profissional. Mano, eu posso dizer um negócio? Pode. Para quem não sabe, o Adriano foi meu professor no INEMP, e esse caso é engraçado, porque por várias vezes o Adriano me chamou, mano, vamos lá fazer o curso, é legal, você vai sentir uma diferença enorme na sua vida pessoal e profissional. Eu falei, cara, isso aí é balela, isso aí não é legal, isso aí é enganação. E uma vez você me chamou para ir lá no Cowork State para fazer uma aula experimental. E, gente, posso dizer para vocês, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque até hoje eu não sei explicar, como. A gente estava, acho que se não me engano, 12 ou 13 pessoas lá. Nós fizemos um exercício, assim, tão profundo esse exercício que a gente fez aquele. Não sei se você se lembra. A gente fez a constelação familiar. E não foi aquela constelação familiar com os bonequinhos, foi a constelação familiar com as próprias pessoas do curso. E foi realmente assim, cara, a PNL é verdadeira, dá para aplicar, e aí dentro do curso a gente aprende que não é, dá para usar pro bem ou pro mal, né? Mas naquele dia, naquela amostra, naquela aula, eu tive certeza que PNL mudaria a minha vida e acabei ingressando. Então, quero te agradecer por ter insistido no meu ingresso lá com o professor Marco, até mandar um abraço para ele também, que foi um dos professores, o professor Alfredo, o Leandro, que também foi um parceirão nessa jornada da programação neurolinguística. Boa. Foi muito legal mesmo e tudo isso surge de uma necessidade de discussão que a gente tem. Né? A gente está sempre se questionando, sempre discutindo assuntos, temas, coisa nova, trazendo ideias, trazendo incômodo para a nossa vida. Eu brinco que nós temos essa coisa do nosso perfil não gostar de ser acomodado. A gente quer estar sempre incomodado e também foi um dos motivos que eu criei o podcast, trazer pessoas que têm esse incômodo e que fazem isso e buscam também. Pensando na sua jornada lá, voltando à linha ali. Então, quando é que nasceu realmente a Omid? Qual o momento que você falou assim, agora eu vou criar uma empresa nova? Você já estava empreendendo, você já contou pra gente, mas qual foi aquele momento, aquela virada que você falou, preciso aqui criar uma coisa nova, o mercado está precisando disso. Como é que foi essa ideia? Adriano, foi mais uma experiência pessoal do que empresarial, posso colocar assim. Foi mais para o meu próprio desenvolvimento. Eu estava num momento profissional ímpar, com um rendimento muito bom, experiências maravilhosas, conhecendo pessoas do Brasil e até de fora do Brasil, na empresa que eu trabalhava. Só que eu tomei uma decisão muito importante. Foi na primeira aula de programação neurolinguística, a gente falou um pouco disso anterior, que eu fiz um outro exercício chamado posições perceptuais e eu percebi que a minha vida não estava da forma que eu queria, embora financeiramente estava muito bom, relacionamento, na igreja, tudo estava muito perfeito. Porém, eu não tinha descoberto o meu propósito ainda e algumas coisas me incomodavam. E na primeira aula, quando eu fiz esse exercício de posições perceptuais, eu tomei a decisão e pedi as contas do meu trabalho. Isso aqui para mim não dá. Eu estava com rendimentos muito bons, porém a rotina muito apertada, o estresse em alta, quase ali, próximo. Tá na moda falar de burnout, mas eu estava quase ali já no burnout, não conseguia me relacionar direito com as pessoas porque estava muito estresse. E eu tomei a decisão, agora eu vou sair, vou abrir uma empresa que eu possa construir uma cultura. Porque a parte técnica, a parte do marketing, da publicidade, eu sabia que eu poderia entregar. Agora estava no momento de eu criar uma empresa
com valores que eu acreditava, com valores que eu sempre quis para mim e para minha família, mas agora no ambiente profissional. Foi essa a virada de chave, foi bem nesse momento que eu estava meio conturbado. E como é que você vira a chave, faz PNL e mantém a sua fé tudo junto? Como é que foi a caminhada disso? Sua fé te ajudou a chegar até aqui, até criar tudo isso? Mano, a fé, pra mim, é algo inegociável. Inegociável. Existem muitas polêmicas na internet, principalmente agora nesse momento atual, vários memes de pastor mirim e tal. Mas eu sempre digo que a função da religião deveria ser religar ou trazer comunicação e relacionamento com algo divino. E eu acredito muito na presença do divino, acredito muito nessa energia máxima que uns chamam de Deus, outros dão outros nomes. E eu gosto de pensar que existe realmente uma força sobrenatural. E não só gosto de pensar, como eu já experienciei e vivenciei várias situações como essa. E quando eu falo para você que virou a chave na PNL, eu acredito que foi uma intervenção divina. Eu vou contar isso aqui, porque eu nunca contei nada público, eu contei para alguns amigos só, mas eu tava com o Léo, e eu falei assim, Léo, cara, preciso mudar de vida, preciso de uma vida nova, e eu não sei o que eu fazer. Aí o Léo falou, cara, você precisa correr atrás realmente dessa vida nova, então, que você quer, e foca, pede para Deus, pede pro teu ser espiritual aí. Eu falei, beleza, cara, vou fazer isso. E foi questão de minutos, Adriano, eu recebi uma mensagem no meu celular, me convidando para um evento chamado New Life, cara. Acredita? E eu falei assim, cara, Deus tá falando comigo em inglês. E quando eu recebi essa mensagem, não foi coincidência, foi algo realmente divino, espiritual. E eu tomei a decisão com base no conhecimento que eu estava adquirindo na PNL e com base nesse sinal. Então, eu falo que eu sou muito espiritual porque eu vejo sinais de verdade, Adriano. Não é nada muito místico, mágico, mas é algo que vem de uma energia superior. Eu só consigo explicar para você com essas palavras. Mas quem quiser experienciar isso, é só ter uma conexão com o divino. Então, essa ideia de mudança de chave teve muito a ver com a minha experiência espiritual e com o propósito da minha vida. Eu precisava criar uma empresa com valores que eu acreditava. Eu falo sempre nas entrevistas de emprego. Se você for trabalhar conosco e não tiver tanta capacidade, eu te ensino. Você pode fazer curso. Mas se você não for feliz, aí eu não consigo te ajudar. Porque a felicidade tem que vir de dentro para fora. Então, se você tem alguma questão para resolver, resolva e venha ser feliz. Na nossa empresa, somos pessoas, funcionários, colaboradores felizes. Boa. E aí que vem, você falou que Deus falou com você em inglês, é por isso então que vem o The King of the Power. Né? The King of the Power, the Manner. Você diria que esse momento aí foi um momento assim, eu acredito que esse daí é um momento de grande virada seu. Tem algum momento difícil, alguma coisa que você lembra, algum ponto que você queira reforçar? Ou algum case, pega algum case de cliente, alguma coisa assim que te marcou bastante nessa trajetória de marketing. O que você consegue lembrar pra gente? Adriano, eu vou te falar duas situações que marcaram muito, tá? Quando teve essa virada de chave, eu tava bem, assim, apreensivo no meu trabalho. Eu percebi que eu tinha uma pressão psicológica do mercado. Quando você fala assim, mas tem como vender enganando? Tem como fazer marketing de enganação? Quando eu falo pra você que vender uma ideia também pode ser uma venda de uma ideia enganosa, foi o que foi me apresentado nessa experiência que eu tive. Você se lembra, né? Te contei algumas coisas já em off, que era uma manipulação muito forte dentro daquilo que eu estava trabalhando. Uma vez eu cheguei na minha casa e minha filha nunca foi de comer muitas frutas, mas ela comia tomate cru. E aí eu peguei e briguei com ela. Ela tava na geladeira, briguei com ela. Filha, você para de pegar o tomate, você tá comendo tomate. E minha esposa falou assim, Laur, você não é assim. E aí entra o ser e estar, né? Na verdade, naquele momento eu estava sendo um profissional muito cobrado, fora dos limites, sendo realmente assediado profissionalmente. E eu levava todo esse problema pra minha casa. E naquele momento eu falei, cara, eu não posso brigar com a minha filha porque ela tá comendo tomate. Todos os dias ela faz isso, eu sempre aceito numa boa. Então eu não estou com o meu estado emocional ok.
eu preciso romper. E quando você olha para dentro da sua casa, Adriano, e você vê que o seu profissional pode estar maravilhoso, mas você começa a perder mão, é hora de você encerrar um ciclo. É hora de você parar com tudo e falar assim, eu vou recomeçar, mesmo que tenha que passar alguns perrengues. E foi um momento difícil para mim. Largar um emprego que eu tava com um rendimento muito bom, um status muito bom, para poder recomeçar, foi difícil. Mas aí entra toda a parte espiritual que eu falei para você. Então, esse perrengue que eu passei foi um perrengue bom, porque me trouxe, isso aconteceu faz 2 anos e meio, 3 anos já, isso me trouxe a um momento de muito prazer, muita satisfação e rendimentos bem próximos daquilo que eu ganhava. Então, já a balança já equalizou. E um outro momento importante, também tem a ver com vendas, foi quando um dos nossos clientes falou assim para mim, Laor, as campanhas de tráfego não tão legal, não tão bacana, não tô vendendo, não tô conseguindo me converter. E eu parei de olhar para dentro dos nossos processos, porque eu acreditava e acredito muito nos nossos processos de venda. E comecei a fazer as ligações, Adriano. Sabe lead? Lead da internet que chega, você faz o lead, tal, faz o tráfego, chega o lead. Eu comecei a falar com os leads. E eu descobri que a maior demanda que nós temos na agência hoje não é o tráfego, é a comunicação. Pessoas que trabalham com venda, vendedores mesmo, que pegam lá 15, 20, 30 leads por dia e não conseguem atender 5 e falam, o lead tá ruim, o lead tá não sei o quê. E eu falei assim, cara, preciso criar um método diferente para cuidar do meu cliente, não só no tráfego, também no atendimento, nas vendas. E foi quando a gente criou esse método de consultoria que faz o tráfego, muito bem feito, nós temos especialistas para fazer isso, mas a gente cuida também da consultoria comercial. O vendedor ele tem que passar para uma consultoria para poder ter essa performance. Por isso que são 2 momentos que eu falo para você, mudou muito minha forma de pensar. Não é só tráfego, né? É também a consultoria empresarial, consultoria de vendas. Eu vi um vídeo esses dias, se eu não me engano, foi o Thiago Concer que postou. Ele fala que a gente está perdendo um pouco dessa coisa da humanidade, a humanização, porque nós viramos o objetivo de venda só para o lead. Então, ele brinca e fala assim, talvez não chamar, quando a gente começou a chamar o cliente de lead, a gente começou a ter problema, porque o objetivo é o quê? Coloca um anúncio, coloca lá alguém para atender, e é o máximo que você puder. É só mensagem automática, se entrar 100, se tiver uma porcentagem que veio, pronto, o objetivo foi alcançado. Então, quando a gente faz isso, a gente realmente deixa esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter com os clientes para lá, que é o que você acabou de falar. Você olhar não para a quantidade, mas para a qualidade, vai fazer essa diferença nesse mundo digital. Gostei muito do que você falou. Por que você acha que todo mundo, ou muita gente, fala tanto de que o marketing é enganação? O que se deve a isso? Adriano, isso se deve por um fato importante na evolução da humanidade. A gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem muito mais acesso a opções. Isso significa que o meu ponto de vista tem voz agora, tem palco. E o mundo sempre foi assim. Agora, com a tecnologia, eu consigo ver mais opiniões. Então, quando você fala marketing é enganoso? É, porque eu começo a perceber que a grande massa, que o comportamento repetitivo, eu posso manipular isso. E quando a publicidade te engana e isso dá retorno, a ideia é, vou copiar o que o Adriano está fazendo, vou copiar o que aquele coaching está fazendo, vou copiar o que aquele professor está fazendo, aquele vendedor de curso, por exemplo, que é o grande exemplo que eu falo sobre enganação. Outro dia eu estava na internet e eu vi um manual de fazer fogueira por apenas R$ 5,90. Cara, eu falei, cara, manual de fazer fogueira. Para alguém deve fazer muito sentido. Imagina alguém que já teve experiência de ir para um acampamento e não conseguiu fazer fogueira. Aí por R$ 5,90. Aí de curiosidade, falei, vou comprar. De curiosidade, vou comprar para entender. E realmente tinha 5 maneiras. Da meu ponto de vista, Adriano, aquilo ali realmente era uma enganação. Porém, se 1, 2, 3 pessoas comprar e colocar uma avaliação positiva e falar isso serviu para mim, quem sou eu para dizer que não é bom? É isso que eu ia falar, é uma enganação por quê? Pra quem? Ele não ensinou a fazer fogueira? Ensinou a fazer fogueira. Então não tá enganando. Exatamente. Por outro lado, existem conteúdos e produtos que a pessoa fala assim, eu comprei esse que não gostei, mas vai lá na descrição do produto. Tá dizendo que não vai durar, tá dizendo que não é isso aqui, e a pessoa acaba comprando, e essa é a enganação, Adriano, porque às vezes no vídeo, no criativo, na propaganda eu falo, compra esse produto é bom, só que lá no descritivo, no texto legal, e aí entra também legislação,
porque a publicidade fala algo. Sabe aquelas letrinhas pequenininhas? Passa na TV, passa nos anúncios. Aquelas letrinhas pequenininhas é onde está de verdade que você está comprando. Então, a enganação parte do ponto de vista que eu faço uma promessa, sensacionalizo aquele produto ou serviço e eu não entrego tudo aquilo, porque nas letrinhas pequenas está dizendo, ó, não é bem assim. Né? Suco de uva é 95% suco de maçã, mas o cacho de uva tá 95% da publicidade. Eu trabalhei com uma empresa recentemente, fiz um trabalho com uma empresa que faz sucos, de caixinha inclusive, e aí eles estão exportando, e eles comentaram que, se eu não me engano, para o Japão você não pode colocar a foto, a imagem do produto cortado, se eu não me engano tem o tamanho, tem que ser o tamanho real. Tem que ser o tamanho real. Justamente para que não seja considerado uma enganação. Então a ideia, gente, é entender que sim, algumas campanhas, alguns produtos, algumas pessoas podem estar levando para uma manipulação. Não que o marketing ele é enganação. Não, o marketing é uma ferramenta, Adriano. Da mesma maneira como tudo, né? Tudo na nossa vida a gente pode usar dos dois lados. Bem, bem observado. Qual a diferença, então, entre o que o cliente quer e o que o cliente precisa? Quem que pode dizer isso? Será que o marketing está pronto para mostrar para o cliente o que ele precisa? Porque eu lembro de uma frase do Steve Jobs em que ele falava assim, ó, o nosso cliente ou o cliente não sabe o que quer até eu mostrar para ele. E aí ele falava isso e ele foi muito forte com isso toda a carreira dele porque ele tinha produtos inovadores. Então ele falava para você, falava, ó, você vai precisar de um telefone sem tecla. Se eu não me engano, não foi o primeiro telefone sem tecla, só que foi o primeiro telefone, por exemplo, com os aplicativos da maneira que a gente conhece hoje. E aí ele coloca isso para o mercado já dizendo que é o que a gente vai precisar, o que a gente vai utilizar nos próximos anos. Tem que ter coragem, tem que ter postura e tem que ter confiança no produto, né? Adriano, marketing, se fosse para resumir numa pequena frase, é o poder de você criar soluções para problemas que ainda não existem. Então imagina quando o Steve Jobs fez essa declaração e você usava uma agenda de papel e ele falou assim, olha, eu vou colocar tudo para você num aparelho de telefone. Você vai fazer ligações, mas você também vai colocar aqui seus compromissos. E até então todo mundo usava agenda de papel. Tem muita gente que usa até hoje, mas ele criou uma demanda e naquele momento muitas pessoas podem até falar, mas eu não vou deixar de usar minha agenda de papel. Ele criou uma demanda. O marketing verdadeiro, tá? Ele cria soluções realmente para problemas que ainda não existem, porém que melhoram a vida das pessoas. E aí o marketing de oportunismo, o marketing de enganação, pega esse conceito e fala, eu vou entregar algo que não é verdadeiramente isso, mas que tem a mesma roupagem. Por isso que existe a pirataria, por isso que existem os falsos coachings, falsos professores, falsos entregadores de soluções que realmente não resolve nada. Então, marketing de enganação, o que é, Adriano? De verdade, tá? É quando eu me aproprio de uma solução que eu não criei, que eu não testei, que eu não validei, que não funciona, mas mesmo assim eu quero vender. Então é mentira. Marketing de enganação é você falar que resolve e não resolve um problema. É exatamente isso. Pensando nisso daí, eu pegando essa ideia que você falou dos coaches e tal, vamos falar um pouquinho do mundo digital. Não sei quantas pessoas você trabalha nessa linha, faz um pouco de trabalho comigo, como palestrante ali, como mentor. Que outras experiências que vocês têm ali como agência, ou você como pessoa, já agenciou, já mentorou? Pessoas, por exemplo, que chegam e querem um milagre no mundo digital, quer ser um influenciador ou quer que o produto dele exploda. Como é que lida com isso? Como é que você fala, como é que você conduz uma negociação, um trabalho com pessoas assim? Adriano, o maior desafio nosso é alinhamento de expectativa. Porque tem pessoas que têm um conteúdo muito bom e ele acredita tanto naquele conteúdo, mas ele não tem a desenvoltura, por exemplo. E aí a mãe dele falou assim, filho, você é sensacional, a esposa incentiva, os amigos mais próximos incentivam, mas é só essa bolha que entende esse potencial. E aí a gente vai fazer marketing para esse tipo de pessoa e a gente fala, olha, o seu produto é maravilhoso, o seu conteúdo é muito bom, mas vamos trabalhar outras áreas, né? Desenvoltura, dicção, a sua presença de palco, a sua presença, a sua didática para dar o treinamento ou o curso. E aí a pessoa fala assim, putz, mas o desafio é maior do que eu imaginava. E como que eu lido com isso, Adriano? Eu mostro a realidade para os nossos clientes. Eu falo, olha, você precisa traçar ou fazer outras etapas para depois começar a vender o seu produto, começar a vender o seu conteúdo. Porque, de fato, Adriano, todos nós
Todos nós temos algo muito bom para apresentar para o mundo. Se você tem a força de vontade, se você vai conseguir gravar os vídeos, fazer os anúncios, vai dar certo. Agora, como você vai apresentar essa solução é que muda o jogo e é o nosso desafio diário. Fazer os nossos mentorados, nossos clientes, a apresentarem a melhor versão do seu produto para que as pessoas vejam isso. E tem muito produto, Adriano, que às vezes não tem público, você acredita? Alô, mas como assim não tem público? Se você pegar lá, eu disse para você, o manual de fazer fogueira, exemplo que eu dei agora, lá na descrição do venda tinha pouquíssimas vendas. Poucas pessoas vão se interessar em comprar isso. Então, se o nosso desafio é entender o cliente, entender que ele também precisa fazer outras etapas fora do marketing e se o produto dele também vai ter aderência no mercado. Se você abrir lá plataformas de curso, vai ver milhares e milhares de cursos que dão errado para que 1 ou 2, 3 dê certo, né? Boa. Pensando nisso daí, eu acabei de imaginar uma situação. Quantas pessoas ou quantos empresários ou empresas você já chegou e teve que falar assim, cara, isso não dá. Não adianta que você dessa maneira não vai dar certo ou a gente não consegue fazer. Você já demitiu algum cliente? Você já chegou a ter essa conversa com alguém ou não? Porque eu já tive. Cara, eu já tive. Já tive várias vezes, inclusive. Não foram poucas, porque não dá para fazer relativo. Não dá para fazer nessas circunstâncias, né? Em outras circunstâncias é possível. Mas existem pessoas que foram enganadas pelo marketing, Adriano. Então ela chega assim, não, um amigo meu comprou um curso, foi numa agência e prometeram para ele que ele ia ficar rico do dia para a noite, que ele ia vender 1 milhão de cursos, que não sei o que. Falaram, calma, não é assim. Não existe 6 em 7, se você tem uma vida toda de aprendizado, o seu 6 em 7 ele vai acontecer porque você já aprendeu, porque você já construiu algo para que pudesse ser feito 6 em 7, por exemplo. Então eu já demiti clientes, na verdade nem assumi compromisso com o cliente, porque falaram, a sua expectativa é muito alta em relação ao que nós podemos te entregar. Se você tiver um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, é possível que isso aconteça sim. Porém, nesse prazo, nós não vamos assumir esse compromisso, porque não dá. Realmente não dá, Adriano. Tem palestrantes ou criadores de conteúdo que acreditam que em 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles vão conseguir assim, fazer cifras milionárias. Existem pessoas fora da curva? Claro que existem. Mas para essa pessoa chegar fora da curva, ela tem que ter construído algo 10, 15, 20 anos antes, né? Não é só, vou me lançar agora. Então, eu já demiti clientes por conta disso e também não aceitei clientes por conta disso também. É isso aí. Eu, pensando no 6 em 7, para quem não conhece, é a técnica lá que o pessoal faz de treinamento de vendas para você fazer 6 dígitos em 7 dias. Então, a ideia é que você venda um curso online, que você venda alguma coisa, uma mentoria, e em 7 dias você fature ali acima de 6 dígitos, são 100 mil reais. 100 mil. Acima de 100 mil reais. Eu também não concordo que isso funcione 100% para todo mundo. Eu acredito que eles nem falam isso na hora que vende o produto. E concordo que tem que ter a realidade, porque senão, vocês imaginam lá, 200 milhões de pessoas compraram e fizeram 100% o que está ali. Não tem quem me prove ou não vai acontecer, não tem como você ter certeza que aqueles 200 milhões de pessoas, sei lá quantas pessoas, vão vender e vão faturar esse número, porque é algo assim muito improvável. Então existe a teoria, existe o jeito de vender da maneira correta? Concordo que existe, concordo que em muitos casos dá certo, infelizmente não vai ser todo mundo, porque o mercado até não absorve tudo isso. Tem um monte de coisa que você lança e não vende. Se você pegar todos os lançadores aí de produtos digitais, eles falam muito isso em vários podcasts e entrevistas, tem produto que eles lançaram e não venderam, não deu certo, não vendeu, não foi para frente, eles têm que fazer um outro lançamento. O grande desafio e a pergunta é o quanto tempo você consegue insistir fazendo isso para poder virar a chave e mudar. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. É trabalho. Tem palestrante, e aí você conhece muito bem dessa área, tem palestrante que ele grava um curso de qualquer jeito lá no fundo da casa e ele fala assim, o conteúdo é top, todo mundo vai gostar. Existe uma pequena percentual de chance de viralizar. Mas, acompanhando sua carreira, você tem 4, 5, 6 palestras mensais, às vezes até muito mais que isso, corre o Brasil inteiro palestrando para conseguir ali 100, 150 likes por mês. Daqui a pouco você dá um treinamento, dá uma palestra, dá um team building, você faz um curso de PNL para depois você conseguir lançar um curso digital e alcançar o 6 em 7. Não é só você lançar um curso. Essa exceção à regra,
acontece com pessoas que investem muita grana, que já tem, de repente, um padrinho. Mas agora, quem quer começar do zero, Adriano? Precisa colocar a mão na massa mesmo, trabalhar, acordar cedo, fazer conteúdo, principalmente nas redes sociais, entregar tudo aquilo que tem, de forma gratuita, muitas vezes, para depois vender uma mentoria, vender uma imersão, vender um curso mais aprofundado. Boa. E lembrando que a gente falou que a OnMedia é especialista também no atendimento em franquias. A última pergunta que eu quero fazer nesse bloco voltada a isso é o que muda nesse tipo de cliente, quais são os erros que as pessoas devem evitar. Deixa uma dica aí para quem está pensando em franquear ou para quem está pensando também em comprar uma franquia, uma dica de marketing, como é que pode ser fazer um diferencial, o que você tem para dizer desse mundo para a gente fechar esse tema? Adriano, franquia tem a mesma polêmica do tema central do nosso podcast hoje, que é a venda enganosa. Assim como marketing multinível nos Estados Unidos funciona muito bem e tem realmente algo que não deu certo, aqui no Brasil franquia vai seguir a mesma linha, tá? E já está acontecendo. Franqueadoras que franquiam negócios, mas franquiam a própria operação, mas não franquiam o modelo do negócio sustentável financeiramente. É comum você andar em alguns shoppings e já ver franquias que tem 2, 3, 4, 5 anos já fechada. Franqueados que estão decepcionados, frustrados com a experiência de franquia, porque não é fácil abrir uma franquia, principalmente no Brasil, com a legislação que a gente tem. Então, qual que é a dica para quem quer franquear o seu negócio? Primeiro, valide seu negócio. Tenha vivido o seu negócio o suficiente para poder ensinar o seu franqueado. Segundo ponto, crie uma estrutura de boas pessoas, bons profissionais em volta do teu negócio que possam multiplicar. Franquia, a ideia é multiplicação sem que você esteja na operação. Se você não tem um bom time, sua franquia não vai dar certo. E para quem quer comprar franquia, você precisa conhecer a primeira unidade. Você precisa conhecer o primeiro negócio desse franqueador. Qual que é a história desse franqueador? Ele tem realmente um know-how? Ele tem uma rede de apoio, não só número de franquias, porque existem franqueadoras, Adriano, no Brasil, que já ultrapassam ali 1.000 unidades. Só que você vai ver 600, 700 estão desativadas, porque não é sustentável o modelo. Se você não conhece a história dessa franquia, você tampouco vai conseguir entender o futuro. Então a gente estuda um pouco a história da franquia para entender o rumo que isso vai dar. Então, para quem vai comprar franquia, preste muita atenção na história da franquia. Compre franquias que já está há um bom tempo no mercado, que o próprio dono se envolveu no começo e agora já não se envolve mais. Ele tem time, ele tem pessoas qualificadas para expandir o negócio sem a presença dele. Boa. Chegando para o nosso finalzinho aqui, a gente começa a finalizar. Ainda não é o grande final, eu quero que você fale um pouquinho mais de tudo que a gente já falou. A gente vai dar uma resumida agora. Quero uma resposta assim, resumida, falando um pouquinho como é que é essa vida de ser diretor de uma empresa, ser CEO, ser marido, ser pai. Como é que você consegue equilibrar tudo isso? O que você está fazendo para continuar, para aguentar a borrachada? Adriano, na PNL, eu aprendi coisas valiosas e eu mudei a minha visão sobre o mundo com a PNL. Uma das coisas que eu aprendi foi o presenteísmo, uma filosofia de vida onde eu estou 100% fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então agora eu estou 100% com você aqui. Esse tempo de vida que nós estamos compartilhando, eu estou 100% aqui. Eu não estou pensando em outras coisas, nas próximas reuniões, eu estou 100% aqui. E administrar, ser diretor de uma empresa, pai, filho, né? Também sou filho. Inclusive nesse momento a Daiane tá grávida de novo, então a gente tem um segundo filho para vir. Eu consigo administrar tudo isso colocando cada coisa no seu lugar e principalmente dando tempo para a minha própria vida. O que eu quero dizer com isso? Eu faço meditação e tem muitos amigos que até brincam. Pô, a Laura é aqueles caras que abraçam a árvore, não sei o que, manda beijo pra lua. Mas não é isso. Eu procuro esvaziar a minha mente, procuro olhar para dentro de mim e me conhecer. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, se vier um estímulo tal, como vai ser a minha reação? Eu treino isso todos os dias, porque a gente tem momentos de estresse durante o dia, a gente tem frustrações, a gente tem alegrias, conquistas, e todas essas emoções precisam ser gerenciadas. E aí, dando uma canjinha do seu treinamento, né, de inteligência emocional, eu aprendi muito com você sobre isso, que eu não vou conseguir controlar as minhas emoções, mas eu vou conseguir gerenciá-las de uma forma que
treinando, eu consigo minimizar as minhas tristezas, não que eu vou deixar de ser triste, né? Em algum momento eu vou ser triste. As minhas euforias, eu não vou deixar o meu comportamento se extrapolar por conta de uma euforia. Então eu trabalho meditação para gerenciar as minhas emoções, me conhecer cada vez mais. E mais importante de tudo, Adriano, compartilho com quem eu amo as minhas frustrações, as minhas indecisões. Minha esposa é uma parceiraça, senão eu posso falar para ela de tudo que eu quiser. Então é um exercício que eu faço, meditação e compartilhar com quem eu amo a minha principal versão, quem eu sou de verdade. Então ela me ajuda nisso, porque eu falo, olha, o amor não tá legal aqui, meus planos são esses, me ajuda, e eu tiro um tempo para fazer meditação, e aí dá tempo de cuidar de tudo. Eu imagino, Adriano, só complementando isso aí, eu imagino pessoas públicas, tipo Elon Musk, o Jeff Bezos, caras que administram grandes corporações e não só isso, e falam, cara, como que esse cara dá conta de fazer isso? São pessoas qualificadas do lado, mas principalmente eles têm o autocontrole, né? Eles conseguem gerenciar muito bem as emoções a ponto de tomar boas decisões. Então, eu tento copiar, modelar os seus ensinamentos que você passou na PNL e também essas grandes personalidades. E eu falo sobre isso numa das minhas palestras, que nós vamos mudar até o título dela agora, vai ser Controle e Inteligência Emocional, Legal. Fato ou Fake. O que é verdade e o que é mentira na nosso aprendizado de inteligência emocional, no nosso controle, que é o que a maioria das pessoas, a maioria dos coaches vendem por aí. Aprenda a controlar suas emoções. Será que você pode realmente controlar? Será que você consegue desligar a sua raiva, desligar a sua alegria, desligar a sua vontade de discutir? E a resposta é não. Você não consegue. Depois a gente fala mais sobre isso. Quero agora 2 frases e a primeira vai ser um conselho em que você vai deixar para a Alice e para o novo baby que está vindo por aí sobre vida e propósito. Um conselho que você vai deixar que eles vão ouvir. O que você gostaria que eles ouvissem daqui a uns tempos, quando eles já tivessem uma consciência maior e melhor, que eles possam ouvir um aprendizado, um ensinamento de você. Cara, uma frase que eu gosto muito é do Marcos Pereira. Ele já foi ministro da Indústria e Comércio, hoje é um deputado federal, uma pessoa que tem muita estima. Ele fala o seguinte: nada resiste ao trabalho. E eu tenho vivido muito isso. Nada resiste ao trabalho, Adriano. Trabalha de forma correta, de forma certa, que você vai conquistar tudo aquilo que você precisa. Então essa é a frase que eu penso todos os dias. E um conselho que eu quero deixar para os meus filhos é que quando você trabalha com amor, com carinho, com dedicação, principalmente com presença, não tem nada que vai te deixar muito triste ou com muita raiva. Porque quando você está presente, você doa a sua vida para aquilo que você está fazendo, a própria vida dá o jeito de recompensar, né? O divino traz para você os seus desejos, as suas ambições, aquilo que você almeja, e é muito difícil alguém tirar a sua paz, é muito difícil alguém tirar você do eixo se você está 100% presente naquilo que você está fazendo. Então esse é o melhor conselho que eu posso dar, não só para os meus filhos, mas para quem estiver ouvindo o podcast, nos assistindo. Esteja presente naquilo que você está fazendo, se dedique naquilo que você está fazendo, e seu propósito com certeza vai ser alcançado. Show de bola. Fala pra gente então os 2 perfis, o seu e o da OnMid, para quem quiser acompanhar no Instagram. Olha, @OnMidMKT, ONMIDMKT, OnMid Marketing, e o meu pessoal é o @AlaorPedro10. E tá aberto pra galera, quiser se conectar com você, tá à disposição. Clica no like, arrasta pra cima para comprar meu curso. Ainda não tem, mas podemos lançar. Ainda não. Muito obrigado então, Alaor. Como eu disse para você, já era uma vontade que eu tinha da gente conversar e trazer ideia. Tomara que a gente traga novos temas aí. E se você gostou e quer saber um pouquinho mais, então, sobre tudo que a gente falou, sobre o mundo de marketing, sobre inteligência emocional, pode acompanhar tanto a OnMid quanto o meu perfil. Compartilha com quem quiser. E a nossa ideia é sempre fazer com que você fique à vontade para poder ouvir, para poder falar. Gostou? Curte aqui embaixo, compartilha, marca para um amigo ou marca o nome e se inscreve no canal para acompanhar mais entrevistas e mais conversas como essa.